gente, tudo bem? Aqui é a Bárbara e eu vim gravar sobre os meus filmes vistos dos últimos tempos e os livros também. Está um sol danado, tô com meu leque aqui como sempre. Quer dizer, eu só li um livro e vi 4 filmes nesses últimos tempos. É pouca coisa, mas não queria ficar sem gravar esse tipo de conteúdo, porque já faz um tempo que eu não gravo. O único livro que eu li foi Histórias Extraordinárias. Histórias Extraordinárias é um livro do Edgar Allan Poe. Esse aqui eu consegui num sebo, não sei realmente, gente, onde vocês podem encontrar. Mas olha que lindo, tem essa estética, tipo, toda de cemitério. E também tem a foto do autor. Eu acho que eles deviam voltar a fazer livros assim, que é outra coisa. Mas enfim, sobre o livro, são histórias extraordinárias, como o próprio nome sugere, são extraordinárias, além do normal, digamos assim. Sobrenaturais, melhor dizendo. Então não é extraordinária no sentido de maravilhosas. Então a gente tem histórias de terror, suspense. Tem muitos contos aqui que coincidem com um livro que eu já li faz um tempo, que é Assassinatos na Rua Morgue. Então alguns contos eu já tinha lido. E foi bem interessante porque eu tive uma outra percepção quando eu li esse Histórias Extraordinárias. Eu lembro que quando eu li Assassinatos na Rua Morgue, eu me cagava de medo, gente, tipo, não conseguia ir na cozinha pra pegar um copo d'água de tanto medo que eu fiquei. Aí quando eu li Histórias Extraordinárias eu fiquei tipo, calma, Bárbara, não é tão assim. É suspense e tal, mas nada que vai te tirar o sono, pelo menos eu, né? Acho que eu cresci, né? 21 anos, você passa a ter mais maturidade. Não, eu não sei, eu só passei a ter menos medo, assim. São contos macabros, mas que também não é pra tanto, como eu pensei que era, né? Não sei. É muito difícil falar de contos porque são histórias isoladas, mas eu percebi que todas têm algo de comum, esse aspecto mais sombrio, claro, que é tipo do Edgar Allan Poe, né? Quase toda história tem assassinato. E é bem legal que o Edgar, ele escreve de uma maneira tão detalhista, ele dá tantas descrições das histórias, dos ambientes, enfim, que te faz sentir como se você estivesse dentro do livro mesmo. Eu acho que isso é muito importante para histórias que tem esse aspecto mais de suspense. E também eu percebi algo em comum entre elas, não em todas, mas em muitos contos. O Edgar, ele começa a fazer falando de uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com a história que ele vai contar, mas que uma vez que você termina o conto, você percebe essa ligação. Por exemplo, tem um conto aqui que ele faz essa preposição, ele começa falando sobre a capacidade analítica de um jogador de xadrez, como o cara tem que ser, tipo, sábio na hora de manipular as peças. Em seguida ele fala desse conto que também envolve assassinato, enfim, tem esse aspecto todo de detetive, entende? Muitos contos também, ele meio que encaminha o seu pensamento pra pensar feito um detetive. Ele aos poucos vai te dando pistas e você vai ligando as pecinhas. Mas os filmes que eu vi, gente, olha, eu ando numa vibe de filme trash, eu acho que vocês andam reparando, mas eu vi 2 filmes trashes. Um deles eu até comentei em um dos vídeos, se você não viu esse vídeo, eu comentei que eu vi Vagina Dentada. E aí eu falei que eu ia fazer resenha, mas eu tava brincando, as pessoas levaram a sério. Então eu tô aqui fazendo resenha mesmo porque me pediram. Vagina Dentada, Dentata, eu acho que é assim o título, né, Dentada, mas enfim. É a história dessa menina que ela é religiosa e tal, ela só quer ter relações sexuais depois do casamento, mas ela nasceu com esse problema, que ela tem dentes na vagina. Porém, ela conhece um cara bem legal da igreja, ela acaba dando umas escapulidas, né? E aí ela percebe que o problema dela é realmente complicado, assim, porque, gente, ter vagina nos dentes, o que dá na pessoa fazer um filme sobre isso, eu fico pensando, né? E o que dá eu assistir também, né? Mas é que assim, eu acho legal você ver esses filmes trashes quando você quer uma coisa descontraída, quando você... Porque só filme denso, só filme com reflexão, uma hora eu acho que, tipo, te deixa uma pessoa muito pesada, sabe? Às vezes precisa rir, gente. Então vamos ver Vagina Dentada, entendeu? Aí, deixa eu continuar a história, né? Ela tem isso desde pequena, né? A partir do momento que ela passa a ter relações sexuais, ela percebe que o negócio realmente é complicado, ela vai no ginecologista, e tem uma cena épica, que é o ginecologista, ele começa a examinar ela, aí ele coloca o dedo e ele, tipo, praticamente perde o braço. Eu acho que ele perde o braço. Então é mais ou menos esse clima do filme. A atuação é péssima, o enredo é péssimo, é tudo péssimo, porém me fez dar boas risadas com as minhas amigas e eu acho que isso compensou tudo, entendeu? É uma história bem tosca, mas, né, sei lá, eu tinha que comentar aqui com vocês. Inclusive, esse Vagina Dentada, o filme explica que na verdade é um mito. Então, homens, tomem cuidado aí, né, pra não ter o pau decepado. Falando de membros decepados, o próximo filme que eu vi tem muito a ver também. Foi no mesmo dia que eu vi Vagina Dentada.
Dentata? Ai, tudo faz. Eu vi Camisinha Assassina, então a gente fez, tipo, as minhas amigas assistiu Vagina Dentada e Camisinha Assassina. E o pior é que não é o mesmo diretor, são tipo pessoas, atores, são histórias diferentes. Devia ser uma trilogia, né? Eu não sei qual seria o terceiro. Fica aí na imaginação de vocês. Então, são diretores diferentes. Esse Vagina Dentada, ele era americano. É um filme bem comercial. Agora, esse Camisinha Assassina é um filme alemão. Tem toda uma produção diferente também. É um filme trash bom, ao contrário de Vagina Dentada. Tem um pouco mais de conteúdo, digamos. Porque a gente percebe que tem... O cara que fez esse filme tem um monte de referências do cinema alto, digamos, de bom nível. Ele faz referências com Poderoso Chefão, esse tipo de coisa. Mas Camisinha Assassina também, como o nome sugere, é a história dessa camisinha assassina, que ela fica rodeando esse motel barato e na hora que o cara vai colocar a camisinha, ela não só, tipo, corta os membros, mas ela mata mesmo, né? Assassina. E então a gente tem esse detetive que ele passa a ficar encarregado de desvendar essas camisas assassinas, quem está produzindo elas, porque elas são fabricadas, né? E é muito engraçado, gente, as falas são, tipo, épicas, eu assisti dublado ainda, imagina. O surpreendente que, no fim, tem todo um pensamento por trás, assim, do porquê as camisinhas foram fabricadas, assim, tem toda uma reflexão, por mais absurdo que pareça o filme. Agora, o terceiro filme que eu vi é Babadook, que é um filme de terror também. Quer dizer, né? Depende, né? Pode ser terror pra mim, mas pode não ser pra você. Mas a história dessa viúva, que ela tem um filho pequeno, e esse filho ele começa a falar toda hora no Babadook. Parece que é tipo um amigo imaginário dele. Um dia ela acha esse livro que conta a história do Babadook, em que fala que o Babadook vai assombrar a família. Mas apesar de ele ser um espírito, um demônio, ele é bem diferente dos monstros que a gente tá acostumado a ver no cinema. Ele tem até um quê mais infantil. Parece, tipo assim, um personagem que o Tim Burton teria desenhado. Então achei interessante, porque foge do comum, né? Mas mesmo assim, por mais que seja mais infantil, dá medo, gente. Tipo assim, não é aquela coisa que você vai perder horas de sono, mas eu fiquei com medinho em algumas horas. E esse filme de terror é um desses que você acaba de assistir e você fica meio que não entendendo o fim, não tem muito nexo. Aí eu procurei na internet, parece que tem uma metáfora por trás, o que eu achei muito estranho, porque filme de terror com metáfora, eu acho que é meio querer romantizar onde não tem, entende? E o último filme que eu vi, esse filme sim, é tipo bom conteúdo, assim, né? Não é trash, não é nada disso. É Mistérios da Carne, o ator principal é o Joseph Gordon, aquele cara do 500 Dias com Ela. E esse menino, ele é tipo um garoto de programa, também por prazer, assim, não só pra ganhar dinheiro, a gente percebe. Ele é gay também. Parece que ele faz isso pra tentar fugir de um problema, ele é meio perturbado. Em paralelo tem essa outra história, que é ao contrário do personagem que eu acabei de falar. Ele é assexuado, ele é muito estranho, ele é muito introvertido, parece que ele sofreu algum tipo de trauma. E ele tenta toda hora lembrar de um episódio de infância que ele teve. Em algum momento da infância dele, ele não se lembra de certa coisa específica, tipo assim, ele não lembra de 3 horas específicas da infância dele, que é como se a mente dele tivesse ficado em branco. Aí no filme dá a entender que, tipo, talvez sejam alienígenas, porque as pessoas falam, né, tipo assim, se você não lembra de certo intervalo da sua vida, é porque você talvez tenha sido abduzido. Então, né, fica a dica aí pra vocês. Mas como eu falei, não é bem assim, é coisa muito mais séria. É o tipo de filme também que quando você acaba de assistir, você começa a pensar muito na sua vida, mas principalmente nas injustiças do mundo e esse tipo de coisa. É o tipo de filme que você se coloca na pele do outro, sabe? Eu não quero falar muito porque eu acho que acabei dando spoiler sem querer, talvez. Mas é um filme que eu recomendo pra maiores de idade, porque são assuntos sérios, mas que te causa muita reflexão, ao contrário de Vagina Dentada. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Prometo que eu vou tentar ler mais. Eu tô lendo muito pouco esse ano. Então, gente, agora é domingo à noite. Eu acabei de assistir 50 Tons de Cinza e eu queria comentar o que eu achei. Desculpa a iluminação, eu tô sem luz aqui. Mas, bem, até o meio do filme eu achei que tava ok. Queria levar em consideração também que eu não li o livro, então eu só posso falar do filme e do que eu achei do enredo de acordo com o filme. O filme basicamente se resume a, obviamente, cenas de sexo, sadomasoquismo, DRs, a personagem principal toda hora ficava tentando conversar com o Christian, tipo assim, ai, por que nós não podemos ser um casal normal? Por que a gente não pode dormir de conchinha? E o Christian Grey falando coisas do tipo, I don't make love,
I fuck. Esse tipo de fala, de impacto, que parece que tem efeito nas mulheres, gente, sério. Se você for assistir 50 Tons de Cinza ou qualquer filme assim que seja um pouco mais polêmico, não seja uma das pessoas que fica rindo a cada 5 minutos. Parece que nunca viu uma pessoa pelada na vida e fica causando no cinema, sabe? Tipo, nossa, foi muito... Acho que a pior coisa mesmo do filme foi o público, que ficam cochichando toda hora, não deixam as pessoas assistirem o filme em paz, o cara não pode tirar a camiseta que fica gritando, eu não tenho paciência. Mas, então, depois do meio do filme eu comecei a achar um pouco repetitivo, porque era sempre a mesma história, só que em ambientes diferentes. Eu conhecia pouco da história de 50 Tons de Cinza, e só agora, tipo, eu reparei que o que dá magia a toda a história, essa história de Cinderela moderna, é o fato do Christian Grey ser rico. E eu acho isso muito errado. Porque se Christian Grey fosse pobre, gente, eles iam chamar ele de marginal, né? Não ia ter esse fascínio que o pessoal tem. Porque metade do filme também é basicamente a personagem principal, que eu esqueci o nome dela, ganhando presentes, tipo carro, computador. Pelo menos eu percebi que as mulheres da sala de cinema ficavam mais impressionadas com isso do que a cena de sexo em si. Mas as cenas de sexo eu achei muito bem feitas. Ficou cansativo 1 hora também, mas no geral eles souberam fazer de uma maneira de bom gosto. E é isso. Agora fui mesmo, gente. Beijos e até mais. Aí ocupa mais espaço, assim. Tem 2 Bárbaras siamesas.